Aleluia. Tem gente feliz aí? Glória a Deus. Eu estou muito feliz, muito motivado, porque manhã de batismo é uma manhã muito especial para todos nós. Obrigado, minha amiga. Queridos, eu quero compartilhar um texto com vocês. Eu queria te convidar para você abrir a sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 3. Estende a mão para quem está ao seu lado aí e diga assim: que você tenha um culto incrível na presença de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar com você de forma especial, amém? João capítulo 3, só quem achou dá um glória a Jesus aí. Amém, olha o que diz o texto. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E respondendo-lhe Jesus lhe disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diga comigo: nascer de novo para ver o reino de Deus. O reino de Deus não é algo que nós conseguimos visualizar com os nossos olhos carnais. O reino de Deus exige de cada um de nós um novo nascimento. Hoje nós estamos aqui numa manhã de novo nascimento. Pessoas vão viver a partir de Jesus uma oportunidade nova, uma experiência nova. Olha o que Jesus está explicando aqui para Nicodemos, versículo 4. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura ele pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém nascer da água e do Espírito, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu quero ler com vocês um outro texto, Efésios capítulo 4, versículo de número 17. Eu queria fazer a conexão desses dois textos. Efésios 4, deixa eu ir pela minha tradução aqui também. Nós vamos do 17 em diante, amém? Olha o que diz Efésios 4, versículo 17. Portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia, para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que ouvistes, e se é que neles fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixa a mentira e fala a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa e necessária para a edificação, a fim de que ministre a graça aos que os ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes
selados para o dia da redenção. Toda amargura e cólera e ira, gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Aleluia. Queridos, esse texto nos ensina muito, e eu queria conectar esses dois textos, o texto de João 3 e o texto de Efésios 4, porque esses dois textos nos levam a uma clareza sobre o propósito de Jesus para as nossas vidas. Jesus, em João 3, ele está conversando com um homem muito sábio, um homem que conhece toda a sabedoria humana, mas não tem acesso à sabedoria de Deus. Um homem que aprendeu com a religião tudo que alguém pode aprender acerca da religião, mas não tinha acesso à verdadeira clareza que um homem pode ter, e a clareza que vem através de Cristo. Nós precisamos entender algumas coisas que são muito importantes e fundamentais para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Nós precisamos entender, irmãos, que a dureza do nosso coração muitas vezes nos impede de perceber coisas que parecem estar tão claras diante de nós, mas muitas vezes não conseguimos perceber, porque os nossos olhos estão focados em outras coisas, porque o nosso coração não está preparado para discernir aquilo que Cristo quer estabelecer entre nós. Jesus, conversando com esse mestre, com esse doutor da lei, que é Nicodemos, um homem muito sábio, um homem que passou a sua vida inteira estudando as leis, estudando acerca das escritas que se tinha acesso naquela época, um homem que desenvolveu toda a sabedoria para governar um templo religioso, não tem acesso às coisas espirituais. E Jesus, agora conversando com esse homem, diz para ele uma coisa que ele nunca havia ouvido. E Jesus diz para ele assim: olha, para conhecer as coisas humanas, você pode fazer isso através do conhecimento, através da leitura, através das escritas, através das experiências. Você vai se tornar um homem sábio. Mas para acessar uma nova vida, para conhecer o reino do meu Pai, para acessar esse reino, é necessário você nascer de novo. É necessário você adquirir uma nova natureza, para que essa nova natureza te dê um acesso às coisas que não são carnais, mas são espirituais. E aí, quando Jesus diz para Nicodemos que ele precisa nascer de novo, ele entra numa crise. Ele começa a atravessar um momento de crise. Por quê? Porque na cabeça dele, como pode um homem velho nascer de novo? E tanto que essa insatisfação e a não compreensão do que Jesus está dizendo para ele, ele expressa. E ele diz: Senhor, mestre, como pode um homem velho nascer de novo? E aí Jesus começa a explicar para ele acerca do que é nascer de novo. E aí Jesus diz para ele: olha, aquele que é nascido da carne, ou seja, aquele que vem do nascimento humano, do parto, aquele que nasce a partir da concepção humana, é nascido da carne. Mas aquele que nasce da água, aquele que nasce do Espírito, aquele que nasce da concepção divina, esse nasceu no Espírito, para acessar as coisas que são espirituais. Eu quero que você entenda nessa manhã duas coisas. Primeiro, existe um mundo físico, amém? Nós estamos aqui olhando para ele, mas precisamos entender que também existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual que se move, existe um mundo espiritual que governa muito das nossas ações. É muito fácil nós movermos o mundo físico, porque o mundo físico ele é movido por aquilo que os nossos olhos podem nos mostrar. Mas existe um mundo espiritual que também se move, e nós não conseguimos contemplar com os nossos olhos carnais. Nós só conseguimos contemplar esse mundo a partir de uma visão espiritual que Deus nos dá, a partir de um novo nascimento em Cristo. E precisamos entender que da mesma forma que existe uma vontade divina, existe um desejo de Deus de nos conduzir a esse caminho de acesso a uma novidade de vida, também existe um interesse do reino das trevas, também existe um interesse do diabo em destruir as nossas histórias. E vai ficar fácil você compreender
que tem coisas que você não gostaria de fazer e de repente você faz. E depois de fazer você para e pensa e fala assim: eu não gostaria de ter feito isso, eu nem queria ter feito isso, mas eu já fiz. Você vai perceber que coisas anormais acontecem à sua volta, coisas que você não consegue explicar, situações que aconteceram no meio da sua família, situações que aconteceram no trabalho, situações que aconteceram na sua própria vida, que você não consegue explicar, não consegue discernir. E hoje talvez você tenha um pouco mais de clareza sobre isso, porque do mesmo jeito que existe um mundo físico se movendo, também existe um mundo espiritual se movendo. E esse mundo é tão importante quanto esse mundo físico. Mas eu quero que você entenda uma coisa: esse mundo físico tem prazo de validade. Esse mundo físico tem dia para começar e tem dia para acabar. Alguns aos 80, alguns aos 70, outros aos 20, aos 15, aos 10, após nascer. O mundo físico tem prazo de validade para todos nós. Nós nascemos e só temos uma certeza da vida: um dia vamos morrer. Nós nascemos e só temos uma garantia dessa vida: um dia a vida vai terminar para a gente aqui. Essa é a garantia terrena. Mas nós também temos uma garantia. E que garantia é essa, pastor? A garantia de uma vida com Cristo. E não mais uma vida com prazo de validade, mas uma vida eterna. E a vida eterna nós só acessamos através de Cristo, porque Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Essa porta está disponível para todos, mas nem todos podem acessar. Essa porta está disponível para quem quiser, mas a partir do momento que nós acessamos essa porta, nós precisamos nos condicionar à vontade dEle, não mais a nossa, mas a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Você pode dizer comigo: boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que para a vontade de Deus se tornar boa, perfeita e agradável na nossa vida, nós precisamos nos condicionar a mandamentos, nós precisamos nos condicionar a instruções que Ele nos dá, para que essa vida nos alcance, para que possamos não só saber e não só ter direito a essa vida, mas para que possamos ter acesso a essa vida. E é justamente sobre isso que Jesus está falando com Nicodemos. Jesus está falando: Nicodemos, olha, é necessário nascer de novo. E aí Jesus começa a explicar para ele acerca do novo nascimento. Jesus começa a falar para ele acerca de uma nova vida. E a primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração é: para ver o reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Nascer de novo é o nascimento no corpo espiritual. É quando nós morremos para as nossas velhas práticas e nascemos para uma nova prática, para uma nova vida, para uma nova conduta. É o que vai acontecer aqui nessa manhã. As águas, elas sepultam um velho homem, uma velha natureza, e das águas ressurge um novo homem, uma nova mulher, uma nova oportunidade, uma nova vida, agora não mais baseada naquilo que o homem pode fazer, mas agora construída através daquilo que Cristo pode fazer em nós e através de nós. Aquilo que você pode fazer com as suas mãos é incrível, aquilo que você pode fazer com as suas mãos é maravilhoso, mas aquilo que Cristo pode fazer por você, as suas mãos não são capazes de fazer. A sua habilidade não é capaz de fazer. Os seus dons e talentos não são suficientes para essa vida. Por quê? Porque para essa vida você precisa ter o entendimento de que só alguém perfeito, só alguém santo, só alguém puro, só alguém sem pecados pode dar para a gente o acesso a essa vida. E esse alguém é Jesus. Será que você pode aplaudir a Jesus nessa manhã? Ele é o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso Salvador e também o nosso resgatador. O que é ver o reino de Deus, irmãos? O que é esse novo nascimento? O novo nascimento é uma morte no corpo espiritual, no velho corpo espiritual, sentenciado pelo pecado. O homem, ele já nasce condicionado a uma sentença pecaminosa. Os nossos filhos, quando nascem, eles já nascem debaixo dessa sentença pecaminosa.
Eles não têm a malícia, eles nascem sem a malícia, mas já nascem herdando essa natureza pecaminosa que veio de Adão e Eva. Adão e Eva, como os patriarcas da terra, porque pecaram, passaram a gerar filhos a partir do pecado. E nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, o pecado entrou no mundo por Adão e Eva. É por isso que Cristo veio à terra e morreu por nós, se tornando o segundo Adão, aquele que veio para pagar o preço do pecado e aquele que nos deu agora direito a uma nova vida a partir dele. Então, o primeiro nascimento acontece no corpo biológico. Você recebe esse nascimento pelos teus pais. Agora, o segundo nascimento e o mais importante, ele não acontece no campo biológico, mas ele acontece no campo espiritual. Quando você desce as águas e agora aquela natureza velha, pecaminosa, herdada por Adão, morre nas águas, e agora das águas sai uma nova natureza que vem agora a partir de Cristo, que nos dá uma oportunidade a uma nova vida. Diga comigo, uma nova vida. Só Cristo pode nos oferecer. A religião não pode nos oferecer uma nova vida. A religião, ela nos priva muitas vezes de uma nova vida, mas Cristo, Ele pode nos dar acesso a uma nova vida. A religião muitas vezes, ela nos faz olhar para o outro com o olhar de enxergar no outro defeitos, mas muitas vezes não consegue nos dar um panorama próprio nosso, como um espelho que reflete as nossas próprias ações. É por isso que nós precisamos do Cristo, é por isso que nós precisamos sentenciar e calar a religião, para que o Cristo se manifeste através da nossa vida, através daquilo que fazemos e através de um novo nascimento de mente, de corpo e também de espírito. Quantos estão entendendo isso aqui nessa manhã? O que é um novo nascimento, pastor? É a morte de pecados e sentenças. Quando você desce as águas, quando nós provamos desse novo nascimento, nós sepultamos pecados e sentenças. O que é um novo nascimento? É o desejo de começar uma nova vida, mas agora uma vida transformada. Não mais uma vida deformada pelo pecado, mas uma vida transformada pelo novo nascimento em Cristo. Isso é o novo nascimento. Agora, a segunda coisa que eu quero que você entenda, isso aqui é muito importante, uma coisa é nós termos direito e outra coisa totalmente diferente é nós termos acesso. Diga comigo, direito e acesso. Direito é uma coisa totalmente diferente de acesso. Nós temos direito a muitas coisas, mas não temos acesso a coisas que nós temos direito. E eu te explico. Nós temos direito à salvação, amém? Cada um de nós que está aqui hoje, nessa manhã, tem direito à salvação. Mas o fato de termos direito não significa que teremos acesso. Porque o direito foi dado por Cristo quando Ele é entregue na cruz do Calvário. Mas o acesso só acontece com o meu arrependimento, levantando as minhas mãos para confessá-lo como Cristo e entendendo que eu preciso passar pelo batismo para sepultar a minha velha natureza e a partir de uma nova natureza ter acesso a essa salvação. Então diga comigo, direito e acesso. Você tem direito, mas o acesso você constrói. E o acesso é por onde? Qual é o meio do acesso? O meio do acesso é Cristo. Ele é o acesso. Você tem o direito. Cada pessoa que está aqui tem o direito à salvação. Independente dos seus pecados, independente das suas práticas, independente do que você acha correto, independente do que você acha errado, você tem direito à salvação. Você pode tocar alguém que está aí do seu lado e dizer: você tem direito à salvação. Agora, se você vai ter acesso, é outra coisa totalmente diferente. Você tem direito. Agora, você precisa acessar isso. Você precisa acessar a salvação. Você tem direito a recomeçar, mas você precisa ter acesso ao recomeço. Por pior que tenha sido o teu passado, por pior que tenha sido a tua trajetória até aqui, até hoje, você tem direito ao recomeço. Agora,
O fato de você ter direito ao recomeço não significa que você vai ter acesso ao recomeço. Porque o direito você tem, Cristo te garante isso, mas o acesso ao recomeço só acontece a partir dele. Se você entender que você vai recomeçar pela sua própria força, pela sua própria expertise, pela sua própria sabedoria, você vai falhar de novo. Agora, se você entender que você pode ter acesso através de Cristo, então não mais aquilo que você sabe, não mais uma vida baseada nas suas escolhas, não mais uma vida baseada naquilo que você conhece na sua sabedoria humana, mas uma vida baseada no caminho que Cristo nos dá. Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. E quando eu entro nesse caminho, eu tenho acesso a esse recomeço. Eu vim aqui declarar nessa manhã: Deus te deu acesso ao recomeço. Não perca esse recomeço. Não perca esse recomeço. Não importa como foi a sua vida até aqui, importa o que você vai fazer dela daqui para frente. Não importa como foi a sua história até aqui, é importante saber o que você vai fazer daqui para frente, a partir do conhecimento que você está recebendo agora pela palavra, a partir do conhecimento que Cristo está te dando agora. Você está recebendo acesso a conhecimento, e depois que você tem acesso ao conhecimento, é você quem decide o que você faz da sua história. É você quem decide o que fazer do seu caminho, porque Cristo te dá direito e Ele te ensina a acessar, mas você só acessa se você quiser. Cristo nos fez tão livres, tão livres, tão livres, que Ele nos dá o direito de vivermos até longe dEle. Esse é um Deus amoroso. Ele não faz de seres humanos marionete. Ele não faz de seres humanos escravos que são condicionados à vontade dele e ponto. Não, ele te dá um caminho, ele tem um projeto para você, mas te dá a liberdade de escolher o que você faz da sua vida, te dá a liberdade de decidir qual caminho você trilha, quais opções você tem na sua história, quais amigos vão caminhar com você, com quem você vai se casar, com quem você vai conviver, quais serão as suas escolhas. Ele é um pai tão bom que te dá direito a escolher o que você quiser, mas Ele só não pode te privar das consequências. Ele te deixa escolher o que você quiser. Ele só não pode tirar de você a consequência daquilo que você escolhe. Porque o fruto que plantamos é liberdade. O fruto que colhemos é a recompensa da nossa liberdade. Ele é um Deus bondoso que nos deixa plantar o que quisermos, mas é um Deus justo que vai nos fazer colher exatamente o que plantamos. Então, se você plantar bondade, você vai colher. Se você plantar maldade, você vai colher. E geralmente aquilo que plantamos se multiplica. Então, se você plantar bondade, a bondade vai se multiplicar e vai te abraçar. E se você plantar maldade, a maldade vai se multiplicar e vai te abraçar também. Então precisamos ter essa consciência. Então, eu quero que você entenda 4 coisas aqui. Primeiro, você tem direito à salvação, você tem direito a recomeçar, você tem direito à felicidade. Eu não sei se alguém te disse isso, mas você tem direito à felicidade. Só que você precisa acessar a felicidade. Você tem direito à felicidade, mas com o direito à sua felicidade, você precisa ser responsável para não tornar a vida de alguém infeliz por causa da sua felicidade. Porque geralmente quando estamos indo em direção à nossa felicidade, muitas vezes causamos a infelicidade na vida de alguém. Então nós temos direito à felicidade, mas precisamos também acessar a felicidade. Nós temos direito a um pai e a uma paternidade em Cristo, mas precisamos acessar essa paternidade. Então, a segunda coisa que eu quero que você entenda é: ter direito a uma coisa e ter acesso é outra totalmente diferente. Você tem direito à salvação, mas precisa acessar ela. Você tem direito a recomeçar, mas precisa acessar o recomeço. Você tem direito à felicidade, mas precisa acessar a felicidade. Você tem direito a um pai e a uma paternidade, mas precisa acessar essa paternidade, reconhecendo Jesus como aquele que é o teu pai, o teu amigo, o teu redentor e o teu resgatador.
Você tem direito a tudo que Ele conquistou na cruz. Mas o fato de você ter direito não significa que tudo isso vai chegar nas suas mãos. Você precisa acessar. A terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês, querido, isso aqui é muito sério. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui. O acesso está ligado a uma nova vida em Cristo. Nós temos o direito e agora precisamos acessar. E para acessar, nós precisamos de uma nova vida em Cristo. E Efésios 4 nos fala sobre uma nova vida, uma vida transformada. João 3 nos fala sobre o novo nascimento. Então em João 3 nós aprendemos sobre o novo nascimento. Mas em Efésios 4 nós aprendemos sobre uma nova vida cristã, pós-nascimento. E essa vida, como Paulo diz, nós não podemos andar mais na vaidade. Nós não podemos mais viver através de um coração duro. Nós precisamos nos despojar do velho homem e das suas concupiscências. Então diga comigo: não andar em vaidade, não ter o coração duro e nos despojar do velho homem e das suas concupiscências. Muitas vezes nós focamos em algumas coisas e desfocamos outras. E eu vou te dar um exemplo claro. Falar sobre concupiscências é fácil, porque todas as vezes que nós falamos sobre concupiscências, nós temos um grupo que nós atacamos, temos um grupo que nós sentenciamos. Mas a Bíblia também fala sobre vaidade. E a vaidade é pecado como qualquer outro pecado. A mentira é pecado como qualquer outro pecado. Então a religião nos ensina a diminuir o nosso pecado e elevar o pecado do outro. Esse é o problema da religião. E esse é o problema do religioso. Quem é o religioso? Aquele que tem acesso a Cristo, mas não usufrui da vida com Cristo como se deveria usufruir. Se você é alguém que olha para o teu irmão e considera o seu irmão um pecador, considera o seu irmão alguém que erra e que está cometendo erros de pecados, você está no caminho errado. Por quê? Porque Deus não nos deu o direito de julgar o outro. Ele nos deu o direito de julgar a nós mesmos. Se você gastar tempo olhando para você, não vai sobrar tempo para você olhar para o teu vizinho. Se você gastar tempo olhando para a sua vida, não vai sobrar tempo para você olhar para a vida do outro. Então, entenda a sua responsabilidade como ser humano, é olhar para você, é olhar para os seus pecados. Por quê? Porque pecado é pecado, irmão, não dá para classificar. Não dá para classificar qual prática é mais agressiva e qual prática é menos agressiva. Todas são agressivas. Todas estão longe de uma vida nova, de uma vida transformada. E olha o que Cristo está dizendo em Efésios: nós precisamos deixar a vaidade. E o que é vaidade? Vaidade é tudo aquilo que nós desejamos e tudo aquilo que nós pensamos que não temos, mas na realidade estamos encharcados. Orgulho. Quando você não é capaz de pedir conselho a alguém estando no erro, você é orgulhoso, e orgulho é pecado. Quando você erra nas mesmas coisas e não tem a capacidade de chamar alguém que já venceu nessa área e pedir para essa pessoa um conselho, isso é orgulho. Quando você ouve dos seus pais um conselho de sabedoria que iria te privar de um erro, e depois de errar, você não volta para o pai e para a mãe e diz assim: olha, eu errei, é verdade, você tinha razão e eu me equivoquei. O que é isso? É orgulho. Quantos filhos que estão aqui que nunca reconheceram que seus pais tinham razão? Tem pais aqui? Tem mães aqui? Mas todo pai e toda mãe já foi filho. Você reconheceu aquilo que você se equivocou diante dos teus pais? Porque talvez você está cobrando agora dos seus filhos aquilo que você não conseguiu ser para os seus pais. E o que é isso? Vaidade. O que é isso? Religiosidade. Cobrar de alguém aquilo que eu não consigo fazer é religiosidade. É por isso que Jesus, quando veio à terra, ele disse assim: olha, só tem alguém que é capaz de julgar e sentenciar. Esse alguém sou eu, e eu não vou fazer isso, eu não vou entrar nesse papel. Quando Jesus pegou a mulher no ato de adultério e ela estava ali caída no chão, as pessoas estavam com pedras para lançar sobre ela, Jesus olhou para ele e disse assim: olha, tudo bem, eu não vou mudar a lei. A lei diz que o pecador deve ser apedrejado, e eu não vou mudar isso. Agora eu só quero colocar
um pensamento para vocês: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a lançar pedra. E aí Jesus fez os homens olharem para eles. E aí quando eles olharam para a sua própria vida, perceberam: eu também tenho pecado, então eu não posso ser o primeiro. E aí os mais velhos foram saindo, os mais jovens também. E aí só ficou Jesus e a mulher. Aí Jesus olha para ela e diz assim: olha, eu posso jogar a pedra, mas não quero. Eu posso jogar a pedra porque eu não tenho pecado, mas eu não vou jogar a pedra. Olha, se levante deste lugar, vai, mas não peca mais. Eu estou te dando a oportunidade de recomeçar. Eu poderia te sentenciar à morte, eu poderia te dar a morte como pagamento, porque o salário do pecado é a morte, mas eu sou o Cristo. Eu vim para reverter o quadro, para dar ao pecador uma oportunidade a partir do seu arrependimento. Então se arrependa e não peque mais. Vai, pode seguir a sua vida. Toca alguém que está do seu lado e diga assim: recomeço exige renúncia. Então vaidade, Efésios está dizendo que é um pecado. Coração duro é um pecado, irmãos. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui me ouvindo falar e que não falam com seus familiares, por uma briga, uma discussão, um desentendimento. Se você não consegue ter diálogo com a sua família, você acha que você vai ter diálogo com alguém que não gosta de você, talvez um vizinho ou um amigo de trabalho? Se você não consegue relevar com a sua própria família, se você vai conseguir relevar com um terceiro? Jamais. Que é isso? Coração duro. Coração duro é um pecado diante de Deus. Deus diz: sabe por quê? Eu não consigo me relacionar com vocês na totalidade por causa do coração duro. Eu gostaria de me relacionar com vocês, mostrar para vocês coisas incríveis, mas eu não consigo. Por quê? Porque há dureza no vosso coração. E aí Paulo vai dizer: irmãos, se nós queremos um Cristo revelado para a nossa vida, precisamos aquebrantar o nosso coração, precisamos moldar o nosso coração a um novo coração em Cristo. Se despojar do velho homem e das suas concupiscências, é o que Paulo está dizendo. O que significa concupiscência? E eu parto para o final aqui. Concupiscência tem dois significados, duas máximas. A primeira delas são os prazeres da carne. Isso é concupiscência. Mas o que você não sabe é que concupiscência também está ligada à cobiça de bens materiais. Isso também é concupiscência. Não são só os prazeres da carne, mas também a cobiça por bens materiais. Estão no mesmo patamar, no mesmo andar. A concupiscência tem essas duas máximas: prazeres da carne e cobiça de bens materiais. Vamos lá, prazeres da carne. E aí eu quero que você comece a olhar para você e perceber se você escapa disso. Pornografia é um prazer da carne. Quantos cristãos que estão aqui e muitas vezes se pegam aí diante de um videozinho que passa para cima ou para baixo e de repente sua visão se prende. Você não deveria, mas por causa dessa natureza pecaminosa, aquilo que às vezes você não queria acontece. Quantos homens que sozinhos, até mesmo casados, fazem a prática da pornografia? Quando ninguém está vendo, isso aí está no seu celular, no seu computador, em uma tela. O que é isso? Um desejo da carne. A concupiscência também é o sexo fora do casamento. E aí, isso acontece na vida do solteiro, mas também acontece na vida do casado. O casado que muitas vezes escorrega, o casado que muitas vezes comete os seus deslizes, e isso muitas pessoas querem condicionar ao solteiro, mas o casado também cai nesse desejo. Sexo por pessoas do mesmo gênero, atração por pessoas do mesmo gênero, é uma concupiscência. Sexo com mais de um parceiro, isso é concupiscência. Desejar o parceiro do outro. Quanto da humanidade
se vê, irmãos, nessas práticas. Pessoas que têm lá seu parceiro, sua parceira, mas hora ou outra está desejando o que não deveria desejar. É o que Paulo está dizendo aos Efésios. Nós precisamos amortizar a nossa carne para tirar da nossa vida as concupiscências, desejar o parceiro do outro, infidelidade e promiscuidade. Tudo isso está nos prazeres da carne. E aquele que quer ter um novo nascimento precisa se abdicar de tudo isso. Aquele que quer ter um novo nascimento precisa abrir mão de tudo isso, irmãos, porque tudo isso é o que a nossa carne humana deseja, é o que a nossa carne humana quer. E ninguém aqui está livre disso. Você pode questionar alguém que tem relacionamento do mesmo sexo, mas mesmo você sendo hétero, muitas vezes você sente atração por outra mulher, ou sendo mulher por outro homem. O nível do pecado é o mesmo, porque o problema ele está atrelado a um desejo da carne, é uma vontade que a carne tem. É por isso que Cristo está dizendo para cada um de nós: nós precisamos de uma nova natureza, regenerada a partir de Cristo, porque é Cristo que vai nos lavar, nos purificar. Sozinho você não vai encontrar esse caminho, sozinho você não vai conseguir se livrar desses males. É por isso que nós precisamos dele. Eu e você precisamos dele, da bondade dele, da graça dele, do favor dele, da mão dele, do poder dele, da intervenção dele. Precisamos. Se é para ele, irmão, aplaude com mais força. Ele é merecedor. E o último ponto, renovação da mente e santidade, é o que Paulo está dizendo. E aí ele é bem claro quando ele fala sobre renovação da mente e santidade. Ele diz: olha, aquele que mentia não minta mais, é deixar a mentira, é irar, mas não pecar. O que é irar, mas não pecar? É sentir a raiva, sentir o desejo de fazer, mas ter o autocontrole para não fazer. Isso é irar, mas não pecar. Cristo se irou, mas ele não pecou. Cristo, quando chegou no templo e ele viu o comércio dos cambistas, ele ficou irado, mas ele não pecou. É o que ele está dizendo: se ire, mas não deixe a ira te governar, não deixe a raiva te governar, porque essa ira, se você der vazão a ela, ela vai te destruir, ela vai acabar com você. Então todas as vezes que a ira vier, é hora de dizer: Deus, eu preciso do Senhor, porque a minha vontade é desganar alguém. A minha vontade é de devolver as palavras com juros e correções. É devolver, é despejar no outro todo o lixo que ele lançou sobre mim. Mas porque você ira, mas não peca, não deixa a ira se sobressair, você olha para Cristo e diz: Senhor, eu sei que o Senhor pode me livrar desse desejo, dessa vontade, então me liberta, me limpa, me tira de mim. E nós podemos fazer isso nessa manhã, amém? Você tem esse direito. Agora, você só acessa se você quiser. Você tem esse direito. Agora, você só acessa se você quiser. Aí Paulo vai dizer: não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Sabe, irmãos, quando a gente fala de furto, a gente sempre pensa daquele ladrão que está com arma de fogo na mão e toma o que é dos outros. Mas o campo do roubo está muito além disso. Ir na feira, pegar a dúzia de 13 está no campo do roubo. O gato net está no campo do roubo. O aplicativo pirata está no campo do roubo. O programa do Windows pirata está no campo do roubo. Tudo aquilo que alguém pagou para ter e que nós acessamos sem pagar está no campo do roubo. Nós estamos defraudando uma empresa, defraudando alguém, defraudando um terceiro. Está no campo do roubo, mas nós colocamos aquele que deixa claro o seu roubo na prateleira de cima, e aí descemos na prateleira de baixo, como se diz. É só uma facilidade. E aí essa facilidade também está no campo do roubo. É por isso que nós precisamos de Cristo, irmãos.
É por isso que nós precisamos de uma nova natureza, porque nós somos cegos por coisas que nós não deveríamos fazer. Às vezes porque os nossos políticos fazem bobagens, a gente se sente no direito. Não, eu não vou pagar imposto porque eles roubam tanto de nós, então eu tenho o direito de não querer. Você tem o direito, só que todas as vezes que você exerce um direito e esse direito não é legítimo, você pode trazer para a sua vida também uma consequência. E Cristo não pode tirar a consequência das nossas escolhas. Ele pode nos ajudar a escolher, mas depois que escolhemos, Ele não pode alterar a consequência. Ele pode nos dar a chance de recomeçar, Ele pode nos dar a chance de trilhar um novo caminho, mas Ele não pode apagar as nossas transgressões. Isso é muito importante nós entendemos como igreja, irmãos, porque nós estamos caminhando para uma realidade de fim. Olha para a sociedade, você não vai ter nenhum lugar que vai te garantir a eternidade, a não ser a igreja. Você não vai ter nenhum lugar que vai te confrontar como eu estou te confrontando hoje. Eu sei que para muitos aqui pode parecer uma afronta, para muitos aqui pode parecer chato, mas como seria bom se nós tivéssemos sido chatos com tantas pessoas que já se perderam e não têm a oportunidade de voltar mais, que não estão mais entre nós. Então, se nós conseguirmos salvar alguns, valeu a pena, porque o Evangelho é sobre quem quer. O Evangelho, ele dá direito a todos, mas dá acesso só para quem quer. E a igreja precisa ser esse lugar da verdade, a igreja precisa ser esse lugar do confronto, a igreja precisa ser esse lugar que nos leva a buscar uma vida íntegra, a igreja precisa ser esse lugar, porque se nós criarmos uma igreja, se nós criarmos um evangelho, onde nós moldamos todas as coisas, aquilo que nós não conseguimos vencer, nós não teremos mais uma igreja, nós teremos um ajuntamento de pessoas que não querem mudar. Jesus está nos chamando nessa manhã a começar de mim, irmãos, porque eu não me isento de nada disso. Pelo contrário, minha responsabilidade é maior, porque quem ensina vai ter dupla responsabilidade. Quem fala vai ter dupla responsabilidade de saber e também de ensinar, e principalmente de ensinar alguma coisa que não se vive. Porque tudo que nós ensinamos para o outro e não é uma verdade para a nossa vida, diante de Deus é abominável. É o mestre que sabe tudo, ensina tudo, mas não vive nada. É o pai que diz para o filho: filho, não roube, mas para o carro na blitz e dá 50, 100 conto para o guarda, e indiretamente está dizendo para o filho: faça o que é certo, mas eu não faço. É sobre essa sociedade que nós precisamos destituir. É sobre isso que o Senhor está nos reunindo aqui para nos dar uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de ter acesso. Eu sei que talvez muitos de nós aqui temos desejos que não deveríamos ter, mas Cristo está nos dando uma oportunidade hoje, dizendo: você pode ter um novo recomeço, uma nova vida. Isso é com você. E a última coisa, para a gente partir para o batismo, Paulo diz: tire da sua boca toda palavra torpe e toda palavra que não edifica. Palavra torpe, se você buscar no dicionário, o que é uma palavra torpe? É uma palavra pejorativa, uma palavra agressiva, uma tradução mais simples, os palavrões. Paulo está dizendo: tire da sua boca os... Eu sei que você conhece não vou dizer um cristão, mas alguém que frequenta a igreja, que de vez em quando você vê soltando aí umas palavras torpes. Eu sei que você já viu alguém aí, você olhou para essa pessoa e disse assim: esse crente sem vergonha. Esse é o nosso problema, é que a gente consegue ver o outro, mas a gente não consegue se ver. Esse é o nosso problema. A gente consegue ver a ferida que o outro nos causa, mas não conseguimos ver a ferida que nós causamos. Ei, marido, você consegue lembrar de todas as palavras que você já falou para tua esposa? É claro que não, porque as palavras que saíram no teu momento de ira foram palavras de alívio, mas foram essas palavras que te deram alívio que causaram as maiores feridas na tua esposa. E o contrário também, para que os homens também dêem glória aí, né?
As mulheres, quando estão iradas, né, e ficam lá livres e sentenciam o coração dos seus maridos a feridas, traumas, bloqueios. Pais que, tomados pela raiva, bloqueiam seus filhos por uma vida inteira. Eu sei o que é uma família disfuncional. Eu sei o que é uma família onde nem todos seguem o mesmo caminho. Eu não estou te falando de teorias, eu estou te falando de prática. Eu sei o que é ter falta de comida na mesa. Eu sei o que é ter facilidade para acessar o caminho que não deve ser correto. Todas essas opções eu tive. Mas o que me trouxe até aqui foi escolher algumas das boas opções. Porque todos nós temos acesso a tudo e podemos escolher. Mas você é o resultado das escolhas que você toma. Você não pode culpar o ambiente pelo que você se tornou. Porque tem muita gente aqui que teve um ambiente conturbado em casa, na família, os parentes mais próximos, mas se livraram de tudo isso. Então, se você escolheu errado, não dá para você transferir essa culpa, porque a escolha foi só sua. Mas Cristo hoje está nos dando uma oportunidade de dizer: nós podemos recomeçar. Nós podemos colocar tudo isso em uma conta, chegar a um número e colocar diante dele. E ele é tão bom que vai dizer: deixa que eu pago essa conta. Mas, a partir de agora, se levanta desse lugar, vai e não peca mais. Não deixa a sua conta negativa novamente. Se levanta e começa a construir um saldo positivo. Paulo está dizendo: tire as palavras torpes da sua boca, palavrões, palavras desleais. É falar da história de alguém que você não conhece. Nós temos essa mania de continuar histórias que nós ouvimos. Você ouviu falar do vizinho, continua a história para alguém. Você não sabe se é verdade. Você ouviu falar do fracasso de alguém, continua a história, mas não sabe se é verdade. Existem os que fazem a fofoca e os que espalham a fofoca, mas todos estão no mesmo campo. Porque se tem alguém para falar, é porque tem alguém para ouvir. Então, estamos no mesmo saldo, irmãos. Precisamos de alguém para pagar essa conta. E precisamos reconhecer que nós estamos no débito. E só existe um que é capaz de pagar essa conta. Ele é Jesus e Ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui nessa manhã. E eu encerro com a última palavra de Paulo aos Efésios: que da sua boca não saia palavra alguma que não seja para edificação. Irmãos, eu vou usar uma palavra que Paulo está usando, mas não se ofenda. Paulo está dizendo aos irmãos de Efésios: se você não tiver uma palavra para edificar as pessoas, cale a boca. Paulo está dizendo: se você não tiver uma palavra para construir, edificar, transformar, se cale. Paulo está dizendo, ele não está dizendo a quem está lá fora, ele está dizendo a quem está dentro, irmãos. Ele não está dizendo para o ímpio, ele está dizendo para o cristão. Ele está dizendo: olha, se você não puder edificar alguém, então se cale. Se você não pode ajudar alguém a se levantar, então se cale. Se você não pode ajudar alguém a recomeçar, então se cale. Se você não pode ser alguém capaz de pegar o caído pela mão e dizer: vamos lá, eu vou te ajudar, então também não se coloque no papel daquele que vai julgar. O evangelho é sobre olhar para si. E a minha oração nessa manhã é que diante de cada um de nós o Senhor coloque um espelho. Um espelho que consiga mostrar a nossa alma. Um espelho que consiga mostrar os nossos desejos. Um espelho que consiga filtrar os nossos pensamentos e transformá-los em palavras que possamos ler, para que possamos nos convencer que nós precisamos também do Cristo e precisamos também de uma nova vida. Pastor, por que o senhor está pregando tudo isso? Porque hoje nós temos aqui muitos candidatos a uma nova vida, e hoje você sabe de tudo que te aproxima de Jesus e tudo que te afasta de Jesus. A igreja não pode te privar de algumas coisas, é a sua escolha. A igreja não pode te privar de receber Jesus. Todos têm direito. Independente da sua prática, você pode receber Jesus. E eu, como pastor, e a igreja que está aqui não pode te privar disso. O
Cristo não tem a ver com o meu esforço, o esforço foi dele. Quem sou eu para dizer quem ele salva e quem ele não salva? Eu não tenho esse direito. Quem é você para dizer quem ele salva e quem ele não salva? Você não tem esse direito. Eu não posso decidir quem batiza, eu posso orientar quem batiza. É o que eu estou fazendo aqui como pastor. A minha responsabilidade é orientar a igreja, mas eu não posso decidir pela igreja. Eu não posso decidir pela minha filha, que hoje tem 18 anos e quando ela era menor de idade também não podia. Eu não posso decidir pelo Bernardo, eu posso instruí-los, mas não posso decidir por eles. Eu posso instruir a minha esposa, mas não posso decidir por ela. Eu posso instruir todos vocês, mas não posso decidir por vocês. Não posso privá-los de decisões. Eis aí o tanque, eis aí as águas. Você é livre. A decisão é sua e a colheita também. Você escolhe, você sabe o que é certo e o que é errado, e você decide que caminho você trilha. A igreja precisa ser esse lugar leve, irmãos, porque senão nós não vamos conseguir levar os nossos amigos e irmãos a Cristo. Todas as vezes que você sentir vontade de julgar alguém, olha para você, olha para as bobagens que você já fez e olha para a misericórdia que alguém já teve com você. Quando eu olho para a minha vida, eu só encontro misericórdia. Eu nem mereci estar aqui, mas a misericórdia dele me alcançou. Você nem merecia estar aqui, mas a misericórdia dele um dia te alcançou. Todas as vezes que você quiser sentenciar alguém com o peso da sua mão e das suas palavras, lembre que aquele que poderia condenar não condenou, deu oportunidade. A opção é sua. Eu quero fazer 2 convites hoje. Primeiro, você que ouviu essa mensagem entendeu que você não pode mais carregar sozinho esse peso. Você entendeu que você não pode acessar essas coisas sozinho com a sua própria força, e entendeu que você precisa de Cristo. Eu quero te convidar a vir aqui no altar, eu quero orar por você. E hoje você pode ter acesso a tudo aquilo que você tem direito. Você tem direito à felicidade, você tem direito à salvação, você tem direito a uma nova vida, você tem direito a recomeçar. Mas você só acessa isso através de Cristo. E você só acessa Cristo confessando e reconhecendo Ele como teu Pai e teu Salvador. Eu não estou te convidando para ser um cristão da IBF Church. Eu estou te convidando para ser um filho de Jesus. Você pode aceitar Jesus aqui para a igreja que você quiser. Eu não prego placa de igreja. Eu não tenho ovelhas, eu cuido de ovelhas. Todas elas têm um pai, todas elas têm um pastor. Eu apenas cuido das que vêm a esse aprisco, mas eu não sou dono e nem detentor de nenhuma ovelha. Se a placa da igreja fosse boa, ela não estava lá fora, ela estava aqui. A placa é o que nos organiza e faz parte, é muito coerente, mas ela não nos salva. O que nos salva é Jesus, e é Jesus que eu quero te oferecer nessa manhã. A nossa igreja era para ser uma igreja super lotada, irmãos. Tem muita gente que vem aqui. Era para a gente estar 4 ou 5 vezes mais esse número. Só que nós decidimos como igreja que algumas coisas nós não negociamos, porque eu tenho a consciência de algo muito importante. Eu não fui chamado para enxergar o pão de pessoas. Eu fui chamado para reunir filhos. Eu fui chamado para reunir pessoas que erraram sim, falharam sim, mas querem mudar, querem recomeçar, querem viver uma nova vida. Esse é o meu chamado. O meu chamado é ajudar as pessoas que querem se levantar. O meu chamado é apoiar aquele que quer se reerguer, recomeçar. Esse é o meu chamado. Se você puder me ajudar, estamos juntos. Se você não puder me ajudar, só não me atrapalha. Eu queria convidar você a receber Jesus. Eu queria que toda a igreja se colocasse sobre os seus pés. Se você entrou aqui e você um dia já levantou as suas mãos a Jesus, mas por algum motivo se afastou, essa manhã é a manhã de você recomeçar. Partir do ponto onde tudo parou, partir do ponto onde você falhou e fracassou, e desse ponto recomeçar, desse ponto ter acesso a uma nova oportunidade. Eu queria que toda a igreja fechasse os olhos. E eu queria abrir o caminho para você que quer essa vida. Você não é obrigado,
mas você tem a opção de escolher nessa manhã. Se você quiser, eu estou aqui para orar por você. Tem alguém que quer receber Jesus nessa manhã? Tem alguém que quer recomeçar nessa manhã? Vem, filho, vem, filha, o Pai te espera no altar. Você que já é salvo, pode fechar os seus olhos e começar a interceder comigo nessa manhã. Feche seus olhos, se você já é salvo. Feche seus olhos e fale com Jesus aí no seu lugar. Peça perdão a Ele. Fale com Ele, diga: Pai, eu quero essa vida, eu quero uma transformação. Se você já aceitou Jesus, mas ainda não se condicionou a uma vida restaurada e sarada, diga para Ele: eu quero ajuda nessa manhã. Me ajuda a ter essa vida. A primeira corajosa já está aqui. Eu quero saber cadê o segundo, terceiro, quarto. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém veio amar, eu não sei como. Em verdade, vem, filho, filha. Se você já é salvo, meu irmão, feche seus olhos, me ajuda a interceder. Mas aquele que crê Nós não vamos perder ninguém nessa manhã. Se você trouxe um amigo ao culto essa manhã, abraça ele aí onde ele está. Ora por ele, abençoa a vida dele. Coloca a mão no ombro dele e diz assim: se você quiser tomar essa decisão, eu vou com você ao altar. Convide ele, se ele quiser, você vem com ele, coloca ele no altar, já fica atrás intercedendo. Porque amigo que amigo é aquele que te aproxima de Jesus. Esses são os verdadeiros amigos. Faça isso agora, isso. Me ajuda a interceder. Se você está online e entendeu essa mensagem, entendeu que Jesus está às portas para você, você pode também receber Ele da sua casa, do seu trabalho, onde você estiver. E se alguém me amar, Aleluia. será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. E me manifestarei. E me manifestarei a Ele. Intercede. Jesus está trabalhando aqui. Quero te amar mais, Ele trabalha, Ele faz. Ele é bom. Quero te amar mais, Ele é um bom Pai. Quero te amar mais, Senhor. Ele é um bom amigo. Ele está visitando o seu coração agora. Ele pode te ajudar. Quero te amar mais, Senhor. Isso, fale Quero com Ele te aí no seu amar lugar. mais, Senhor. Fale com Ele aí no seu lugar. Diga: Quero Jesus, te me ajuda. amar mais, Me ajuda a tomar essa decisão. Me ajuda a entender isso. É só Quero te Ele, irmão. amar mais, Senhor. É só Ele. Quero te amar Tem mais, coisas que só Cristo pode fazer. Quero te amar mais, irmão. Tem mais alguém? Nós vamos orar agora. Vou pedir para você estender suas mãos para cá. Nós vamos orar pelos nossos amigos que estão aqui. Porque todo aquele que é amigo de Jesus se torna meu amigo. Eu quero que você estenda suas mãos para cá. Nós vamos abençoar a vida dessas pessoas que hoje estão tendo a oportunidade de recomeçar com Jesus. Estenda suas mãos para cá. Pai, aqui está a sua filha, Senhor. Toma ela nas tuas mãos agora. Muda a história dela, Pai. Muda a vida dela por completo. Pai, aqui está a tua filha, Senhor. Abençoa a vida dela. Muda a história dela, Pai. Faz aquilo que o homem não pode fazer. Faz aquilo que a religião não pode fazer. Entra no íntimo dela, no coração, e gera aquilo que ela precisa. Senhor, aqui está o teu filho, Pai. O Senhor conhece ele. Toma a vida dele nas tuas mãos agora, Pai. Toma o coração dele, segura ele pelas mãos, Pai. E leva ele a um novo caminho, a uma nova história, a um novo tempo, para a glória do teu nome, Jesus. Eu vou pedir para vocês que estão aqui à frente comigo, para vocês colocarem a mão assim no coração de vocês. Nós vamos orar juntos agora. Você vai colocar a mão no seu coração e vai repetir comigo essa oração. Senhor Jesus, meu Pai,
meu amigo, nessa manhã eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha história. Me ajuda a trilhar esse caminho, me ajuda a construir a minha história. Me aceita como filho ou filha, escreve o meu nome no livro da vida e me dá direito à salvação e à vida eterna. Ele é um bom pai, Ele dá. Ele é um bom amigo, Ele te aceita. Ele é um bom pai. Ele está dizendo para vocês: sim, eu quero dar para vocês acesso, eu quero dar a vocês salvação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: 3 coisas incríveis estão acontecendo agora por causa de vocês. Primeiro, o nome de vocês está sendo dito lá no céu. A Bíblia diz que aquele que confessa Jesus aqui na terra diante dos homens tem o seu nome confessado pelo Pai lá nos céus. A ação de vocês aqui está influenciando o céu agora. A segunda coisa que está acontecendo agora: nome escrito no livro da vida, acesso à paternidade, a um pai e amigo. Jesus muitas vezes ele vai ser pai, e Jesus muitas vezes vai ser amigo. Ele é o melhor pai que alguém pode ter, e Ele é o melhor amigo que alguém pode ter. Ele é aquele que não falha, Ele é aquele que não abandona, Ele é aquele que não decepciona. Ele é o melhor amigo que um homem ou uma mulher pode ter. Ele é um bom pai. E a terceira coisa que está acontecendo agora, eu queria que vocês olhassem para mim. Vocês estão recebendo agora uma nova família. Gente que vai orar com vocês, se alegrar com vocês. E eu quero apresentar essa nova família a vocês. Eu queria que vocês dessem meia volta assim, ó. Vamos receber com alegria os nossos irmãos. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. 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 Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Jesus Cristo é bom, irmãos. Amém? Queridos, nós vamos encerrar nossa reunião. Eu sei que tem pessoas aqui que não podem ficar para o batismo, e eu não quero te obrigar a isso, mas eu queria, você que pode, são 20 para as 11 ainda, nosso culto termina às 11, e nós vamos agora para o momento do batismo. E se você puder ficar aqui para celebrar a nova vida dos nossos irmãos, eu queria que você ficasse. Mas se você não pode, eu vou liberar você para ter a melhor semana da sua vida. Quarta-feira nós vamos receber um amigo aqui, uma pessoa muito especial, irmãos. Pastor Rafael Belo. Pastor Rafael Belo é um homem incrível ministrando a palavra, e eu tenho certeza que Jesus vai fazer algo incrível aqui na nossa vida. Amém? Queridos, e no mês de julho nós vamos começar uma série de mensagens aos domingos, e a série é Uma Família Blindada. Amém? A partir de julho, os nossos 4 domingos de julho, nós vamos falar sobre uma família blindada. Você precisa construir uma família blindada. Quantos desejam uma família blindada aqui? Então, você não pode perder nenhum domingo de julho. Nós vamos falar sobre a família. Julho, todas as mensagens que eu vou pregar aqui aos domingos vai ser sobre a família. Nós vamos falar sobre família blindada. Eu quero compartilhar com você algumas coisas, e eu queria que você reservasse esse tempo para edificar a sua família. A família é o bem mais precioso, então gaste tempo para edificar ela. Uma família blindada não é fruto do acaso. Uma família blindada é fruto de decisões maduras e coerentes. E nós vamos juntos fazer uma jornada
aonde nós vamos edificar a nossa família, amém? E eu espero você assim, aqui, faz assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, a comunhão, a graça e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre você e sobre a sua família, não somente hoje, mas para todos sempre, todos juntos. Digam: Deus te abençoe, que você tenha o melhor domingo da sua vida. E às 18 horas nós vamos estar aqui na nossa segunda celebração.